Apresentação da máquina. Apresentação, utilização prevista. O distribuidor duplo disco centrífugo foi projetado e construído para distribuir a lanço, fertilizantes granulados, sementes em geral e calcário. Distribui com uma largura de trabalho de 16 a 36 metros, dependendo de fatores diversos, tais como condições climáticas, densidade, umidade e granulometria do material distribuído, etc. Componentes da máquina. Reservatório. Recipiente para armazenar o produto que será distribuído. Rotor esquerdo. Distribui o produto. Rotor direito. Distribui o produto. Caixa de transmissão central. Transmite rotação e potência para as caixas laterais. Caixa de transmissão esquerda. Transmite rotação e potência para o rotor esquerdo. Caixa de transmissão direita. Transmite rotação e potência para o rotor direito. Grades de proteção. Impedem a passagem de detritos ou torrões. Reguladores de dosagem. Regula a dosagem da distribuição. Cilindros hidráulicos. Abrem e fecham os fundos do reservatório. Agitadores. Movimenta o produto no fundo do reservatório. Fundos dosadores. Definem a dosagem da distribuição. Lançadores. Lançam o produto em forma de leque. Pratos direcionadores. Regulam o ponto de caída do produto nos rotores. Cardanda TDP. Transmite rotação e potência do trator para a máquina. Segurança operacional. Manual de instrução. O manual encontra-se fixado no chassi da máquina. Remova-o, leia com atenção e após guarde-o em local de fácil acesso a todos os operadores. Segurança. Leia atentamente este manual antes de utilizar a máquina. Nele estão indicadas as boas práticas de segurança que devem ser observadas e respeitadas durante todas as etapas de utilização. Familiarize-se com os procedimentos de operação, manutenção e as informações de segurança. Lembramos que a preservação da saúde e da integridade física das pessoas deve vir sempre em primeiro lugar. Na ocorrência de quaisquer dúvidas, consulte o nosso departamento de pós-vendas. Segurança geral. Os adesivos colados na máquina fornecem uma série de indicações importantes. Respeitar a sinalização é salvaguardar sua segurança. Substitua imediatamente adesivos ilegíveis ou danificados. Atenção! Para a operação, utilização e manutenção deste equipamento, é estritamente importante seguir todas as normas contidas no manual deste equipamento que é entregue junto à máquina. Este equipamento exige conhecimentos específicos, devendo seguir todas as normas corretamente para garantir o bom funcionamento da mesma e salvaguarda de seu operador. Riscos existentes e ações necessárias. Nunca suba na máquina em funcionamento. Risco de queda com ferimentos na coluna, cabeça e membros. Como eliminar o risco? Nunca suba na máquina em funcionamento, seja no transporte ou durante a operação. Desligar o trator, remover a chave de partida e aguardar até que a máquina esteja sem nenhum movimento antes de se aproximar ou subir em qualquer parte da máquina. Mantenha distância segura durante a operação. Durante a operação, fertilizantes ou sementes são lançados num raio de até 16 metros. Dentro desta faixa de trabalho, pessoas e animais podem ser atingidos e sofrer lesões. Como eliminar o risco?
Mantenha-se fora da área de trabalho quando a máquina estiver em operação. Caso precise se aproximar da máquina, desligue a tomada de força do trator e aguarde até que os rotores parem de lançar produto. Nunca toque nos rotores em movimento. Risco de lesões graves como fraturas e torções nas partes do corpo em contato com lançadores e discos em movimento. Como eliminar o risco? Mantenha sempre distância dos rotores quando a máquina estiver ligada. Nunca aproxime as mãos, braços ou qualquer parte do corpo sem ter absoluta certeza de que os rotores estão totalmente parados. Aplicação e funcionalidade. Fluxo contínuo. Possui 2 rotores espalhadores com 4 lançadores cada, montados horizontalmente para que o produto se distribua com um fluxo horizontal contínuo. Os agitadores oscilantes montados nas saídas do reservatório garantem fluxo de distribuição contínuo, impedindo a formação de túneis e aglutinações, torrões, que possam bloquear as aberturas de vazão. Controle de dosagem. Um sistema de comportas bipartidas e sobrepostas, posicionadas no fundo do reservatório, abrem e fecham, regulando a vazão de produto sobre os rotores. A abertura e o fechamento das comportas é feita por cilindros hidráulicos, comandados pelos reguladores de dosagem como mostrado na imagem. Um prato direcionador com abertura no fundo determina o ponto que o produto cai sobre o rotor. A combinação do peso específico do material, vazão liberada e o ponto que o material cai nos discos lançadores determina a faixa de aplicação e a uniformidade na distribuição. Uniformidade. Os lançadores podem ser regulados em diferentes posições no disco. Alterando-se o ângulo de ataque, ajusta-se a concentração de produto, tornando a distribuição mais uniforme ou menos uniforme. Construção robusta. Graças à sua construção robusta, reservatório em polietileno, grade protetora em poliamida, fibra de vidro e estrutura tubular, a máquina é resistente e segura durante a operação. Discos dos rotores, lançadores, pratos e fundos dosadores são fabricados em aço inox, assim como seus elementos de fixação, porcas, parafusos e arruelas, conferindo maior vida útil do sistema. Regulagem dos lançadores. O distribuidor conta com 2 discos contendo 4 lançadores cada um. Estes podem ser dispostos no disco em 4 posições, ângulos, diferentes, adequando-se ao produto a ser distribuído. Para mudar a posição de um lançador, remova o parafuso que faz a marcação da numeração da concentração e desloque o lançador até a furação desejada. Repita o processo nos 3 lançadores seguintes, lembrando que todos os lançadores devem estar posicionados na mesma numeração de furação para uma correta concentração do produto aplicado. Repare que todos os lançadores estão posicionados na furação de número 4. O mesmo processo deve ser aplicado no disco esquerdo da máquina, posicionando os lançadores também na furação de número 4. Concentração de produto. À medida que os lançadores são movidos para um furo de número maior no disco, aumenta-se a concentração de produto, no centro da faixa de distribuição. Regulagem dos dosadores. Regulagem das comportas.
Utilizando uma chave de boca, solte o parafuso base da comporta, reposicionando-o da furação 5 para a furação 1. Recoloque e aperte a porca com auxílio de uma chave de boca. Repita o processo do outro lado da comporta. Utilizando uma chave de boca, solte o parafuso base da comporta, reposicionando-o da furação 5 para a furação 1. Recoloque e aperte a porca com auxílio de uma chave de boca. Regulagem dos pratos. Na parte traseira do prato central, remova o parafuso que trava o conjunto. Na parte frontal, solte o parafuso da haste do prato. Após removê-lo, gire o prato e reposicione-o como no exemplo, da furação de número 5 para a furação de número 1. Em seguida, recoloque o parafuso e trave novamente, lembrando que as furações devem estar na mesma numeração. Note que a furação usada no prato central foi a mesma utilizada para as comportas. Siga sempre esta regra: prato e comporta regulados sempre em furos com o mesmo número. Removendo os agitadores osciladores. Com auxílio de uma chave de boca, remova as 4 porcas dos parafusos que prendem as grades ao reservatório da máquina. Remova agora as grades do reservatório. Com auxílio de um pino longo, solte as argolas de transporte do conjunto que fixa o reservatório na estrutura. Remova o reservatório da estrutura da máquina. Atenção! Para remover o reservatório, é necessário erguê-lo em 2 pessoas como no exemplo.
Atenção! Caso em sua máquina existam calços de ajuste nos pontos de fixação entre o reservatório e o chassi da máquina, atente-se para recolocá-los na ocasião da montagem. Com o auxílio de uma chave de boca, solte e retire o agitador de sua base. Repita o processo no outro lado da máquina removendo o agitador da sua base, atentando-se que neste caso o desrosqueamento é no sentido horário. Recolocando os agitadores osciladores. Posicione o agitador no seu eixo e rosqueie até o final, lembrando que, neste caso, a rosca é inversa. Após rosquear, aperte com uma chave de boca para finalizar. Repita o processo deste outro lado, posicionando o agitador sobre o eixo e rosqueando até o final. Finalize com auxílio de uma chave de boca. Note que neste caso o sentido da rosca é padrão. Atenção! Caso em sua máquina existam calços de ajuste nos pontos de fixação entre o reservatório e o chassi da máquina, atente-se para recolocá-los na ocasião da montagem. Atenção! Para remover o reservatório, é necessário erguê-lo em duas pessoas como no exemplo. Recoloque o reservatório na estrutura da máquina, de forma a encaixá-lo perfeitamente. Atente-se para o correto encaixe dos fundos do reservatório aos pratos. Em seguida, reposicione as argolas de transporte que prendem o reservatório à estrutura, não esquecendo dos calços, caso exista. Finalize o aperto com o auxílio de um pino longo. Recoloque as duas grades no reservatório e em seguida reposicione os ganchos tipo J que fixam as grades ao reservatório. Rosqueie as porcas nos ganchos tipo J, para posteriormente fazer o aperto final das mesmas, com auxílio de uma chave de boca.
kit opcional para calcário, instruções de montagem. Com auxílio de uma chave de boca, remova as 4 porcas dos parafusos que prendem as grades ao reservatório da máquina. Remova agora as grades do reservatório. Com auxílio de um pino longo, solte as argolas de transporte do conjunto que fixa o reservatório na estrutura. Atenção! Para remover o reservatório, é necessário erguê-lo em 2 pessoas como no exemplo. Remova o reservatório da estrutura da máquina. Atenção! Caso em sua máquina existam calços de ajuste nos pontos de fixação entre o reservatório e o chassi da máquina, atente-se para recolocá-los na ocasião da montagem. Com auxílio de uma chave de boca, solte e retire o agitador de sua base. Repita o processo no outro lado da máquina, removendo o agitador da sua base e atentando-se que, neste caso, o desrosqueamento é no sentido horário. Composição do kit para calcário. Máquinas produzidas até janeiro de 2022. Para a distribuição de calcário, deve-se utilizar os kits próprios, direito e esquerdo, que podem ser adquiridos juntamente com a máquina mediante pedido, ou posteriormente em separado. Os kits para calcário são opcionais e não acompanham a máquina estándar. Os kits são compostos por agitador e aro específico para calcário. Atenção! Estes entalhes foram implementados em máquinas produzidas a partir de janeiro de 2022. A base do raspador dos agitadores de calcário possui um chanfro que diferenciam os lados esquerdo e direito. Fique atento a esse detalhe para não inverter a montagem dos kits no misturador. Insira os raspadores no eixo do agitador, em seguida, com uma chave de boca, dê o aperto final. Atenção! Caso em sua máquina existam calços de ajuste nos pontos de fixação entre o reservatório e o chassi da máquina, atente-se para recolocá-los na ocasião da montagem. Recoloque o reservatório na estrutura da máquina de forma a encaixá-lo perfeitamente. Atente-se para o correto encaixe dos fundos do reservatório aos pratos.
Em seguida, reposicione as argolas de transporte que prendem o reservatório à estrutura, não esquecendo dos calços, caso exista. Finalize o aperto com o auxílio de um pino longo. Posicione corretamente o aro do agitador no fundo do reservatório. Em seguida, fixe-os nos furos onde estavam montadas as grades, utilizando os 2 parafusos fornecidos com o kit para calcário. Note que, visando o retorno posterior da grade, não recomendamos fazer 2 furos complementares para a fixação dos aros, uma vez que a sustentação em 2 pontos é suficiente. Posicione a porca nos parafusos que prendem o aro do agitador. Em seguida, com o auxílio de uma chave de boca, dê o aperto. Posicione o batedor do agitador no pino do raspador. Em seguida, utilizando a trava R, fixe-o no conjunto. Veja que o batedor de calcário gira livremente apoiado no aro. Nunca utilize o agitador sem suas peças do kit completo, pois o mau uso pode danificar o reservatório da máquina e seus componentes. Lembre-se que o kit de calcário deve ser montado nos 2 lados da máquina. Observa-se nesta imagem a montagem do kit calcário em somente um dos lados, de forma a ilustrar e exemplificar a montagem dos mesmos. Desmontagem: agitadores kit para calcário. Remova a trava R do batedor. Em seguida, retire o batedor do raspador. Remova as porcas dos parafusos que prendem os aros do conjunto do agitador de calcário, no reservatório. Remova do reservatório o aro do misturador de calcário. Retire o reservatório da estrutura da máquina. Com o auxílio de uma chave de boca, remova o raspador da base do agitador. Atenção! O parafuso que fixa o raspador no eixo do agitador, no conjunto do lado esquerdo, o sentido da rosca é contrária. Lubrificação da máquina e seus componentes. Antes de lubrificar, limpe bem as graxeiras para evitar a contaminação da graxa e substitua graxeiras eventualmente danificadas. A lubrificação é mais eficiente quando feita no final do período de trabalho, pois a graxa flui melhor enquanto a máquina ainda está quente. Lubrificação dos agitadores. Lubrificar diariamente os 2 agitadores, através das graxeiras dos mesmos. Lubrificante recomendado: graxa à base de sabão de lítio, classificação NLG2. Lubrificação das caixas de transmissão dos rotores. As caixas de transmissão dos 2 rotores possuem lubrificação permanente, não sendo necessária a lubrificação periódica. Na eventual manutenção da caixa, utilizar graxa especificação NLG00EP, exemplo,
Petronas Tutela, JMP0EP. Capacidade de graxa da caixa, 350 gramas. Lubrificação da caixa central. Máquinas produzidas até 30 de abril de 2022. A troca de óleo desta caixa deve acontecer após as primeiras 50 horas de trabalho, e trocas seguintes a cada 400 horas. O óleo recomendado é o SAI 90IP, e sempre que for efetuar a troca, recomenda-se fazê-lo ao final do dia de trabalho, pois o óleo estará quente e as impurezas fluirão com mais facilidade. Esta caixa sai de fábrica com lubrificação permanente, graxa à base de sabão de lítio, classificação NLG 0, exemplo, Lubrax Lit 00, dispensando a necessidade de lubrificações periódicas. Na eventualidade de manutenção da referida caixa, remova a graxa antiga, lave-a bem e aplique graxa nova na mesma quantidade e especificação, 470 gramas, conforme manual. Lubrificação do cardan. Utilizando uma engraxadeira ou bomba manual, lubrificar as cruzetas do cardan a cada 8 horas de trabalho e as barras a cada 20 horas. Utilizar graxa à base de lítio, NLG2. Acoplamento da máquina ao trator. Escolha um local plano para realizar o acoplamento da máquina ao trator e mantenha-se atento ao realizar este procedimento. O único item que precisa ser montado na máquina, antes da sua utilização, é o cardan. Caso haja necessidade de corte do cardan, siga as instruções conforme adesivo na máquina. Montagem do cardan. Remova o cardan da embalagem. Acople o cardan castanha do lado macho ao eixo da máquina. Aproxime o trator à máquina, procurando alinhar a tomada de força do trator com o eixo da máquina. Inicie o acoplamento pelo braço esquerdo do hidráulico. Encaixe o pino de engate e em seguida insira e trave com o contrapino de segurança. Na sequência, acople o braço direito do hidráulico. Encaixe o pino de engate e em seguida insira e trave com o contrapino de segurança. Por fim, acople o terceiro ponto do trator ao engate da máquina, com o pino de engate e seu respectivo contrapino de segurança. Cardan na tomada de força. Com a máquina devidamente acoplada, ligue o trator, assegurando-se que esteja freado. Opere o sistema hidráulico do trator lenta e cuidadosamente. Acione o hidráulico do trator levantando o distribuidor até que o eixo da máquina e a tomada de força do trator estejam alinhados e na mesma altura. Desligue o trator para acoplamento do cardan à tomada de força. Isso garante a segurança do operador. Acople o lado fêmea do cardan ao trator. Após a colocação do cardan, prenda as correntes de travamento em pontos fixos da máquina e do trator, de forma que fiquem bem presas, e permitam a articulação em qualquer condição de trabalho e de transporte. Dependendo do trator utilizado, poderá ser necessário adequar o comprimento do cardan. Faça a verificação e, se necessário, corte o cardan, procedendo conforme a seguir.
Antes de acoplar o cardan à máquina e ao trator, remova a capa de proteção do mesmo para facilitar a marcação do corte. Utilizando uma chave de fenda, solte as travas para remover as proteções do cardan. Repita o processo do outro lado do cardan. Com as duas partes do cardan acopladas, máquina e trator, as coloque paralelas entre si. Nesta posição, deverá haver uma folga máxima de 25 mm. Marque os locais onde serão efetuados os cortes, deixando a folga indicada de 25 mm. Trave o cardan em uma morsa, ou utilizando um sargento em uma base segura, e efetue o corte nas marcações feitas anteriormente. Atente-se para o uso adequado dos EPIs. Utilizando um disco flap de lixa, retire as rebarbas que ficam após o corte. Pode ser usado também uma lima caso não tenha o disco à disposição. Nas paredes internas do tubo do cardan, utilize uma lima. Não se esqueça de cortar as proteções nas mesmas medidas do cardan. Após efetuar os cortes, encaixe novamente as proteções do cardan, atentando-se para posicionar o ponto de lubrificação do cone, de forma coincidente com a graxeira. Nivelamento da máquina. Com a máquina devidamente acoplada, ligue o trator. Nivelamento de trabalho. Acione o sistema hidráulico e levante a máquina até obter a altura ideal de trabalho. A altura de trabalho recomendada é de 75 centímetros, distância dos discos lançadores ao solo. Nivelamento lateral. Olhando a máquina de lado, ela deve trabalhar nivelada para uma correta operação. Para obter o nivelamento lateral, solte a trava de segurança do braço do terceiro ponto do trator, estendendo ou encurtando até obter o nivelamento desejado. Após nivelada, não se esqueça de acionar a trava de segurança do terceiro ponto do trator. Nivelamento traseiro. Olhando a máquina por trás, ela também deve trabalhar nivelada para uma correta operação. Para obter o nivelamento traseiro, estenda ou encurte os estabilizadores, direito e esquerdo, dos braços do hidráulico, até obter o nivelamento desejado. Para assegurar uniformidade na distribuição, é importante que a máquina trabalhe nivelada em relação ao solo. Note que ajustando os estabilizadores conseguimos colocar a máquina em nível, conectando as mangueiras do hidráulico. Conecte as mangueiras empurrando os terminais com firmeza contra as válvulas do controle remoto.
consultando as tabelas de distribuição. Primeiramente, localize no manual de instruções a tabela correspondente ao produto que irá aplicar. Na tabela, localize o item velocidade do trator e a coluna correspondente em km/h. Para facilitar a compreensão do procedimento, vamos tomar como exemplo a seguinte situação. Precisamos distribuir ureia com uma taxa de aplicação de 195 kg por hectare, com o trator se deslocando a uma velocidade média de 8 km/h. Na tabela, localize o item velocidade do trator e a coluna correspondente a 8 km/h. Procure o valor que mais se aproxima da taxa de aplicação pretendida, 195 kg por hectare. Neste caso, encontraremos o valor 194. Sem sair da linha, siga até a coluna abertura da escala, onde encontraremos o número 11. Depois de consultar a tabela do produto e descobrir o valor de abertura da escala, devemos proceder às regulagens na máquina. Regulagem dos dosadores. O distribuidor conta com um exclusivo sistema de regulagem e controle de vazão composto por 2 reguladores graduados e um cilindro hidráulico para cada rotor. Esse sistema é independente e pode ser acionado individualmente. Cilindros hidráulicos. Reguladores graduados. Gire os reguladores graduados, até atingir a marcação de número 11 na escala, regulando assim a abertura do furo do prato do reservatório, e consequentemente a vazão do produto a ser aplicada. Repita o processo do outro lado. Gire os reguladores graduados, até atingir a marcação de número 11 na escala, regulando assim a abertura do furo do prato do reservatório, e consequentemente a vazão do produto a ser aplicada. Velocidade de abertura dos dosadores. É possível fazer a regulagem da velocidade de abertura dos dosadores. Recomenda-se fechar totalmente a válvula de velocidade e, em seguida, abrir um quarto de volta e testar a velocidade de abertura, sempre respeitando a mesma regulagem nos 2 lados da máquina para uma correta distribuição. A válvula sai de fábrica totalmente fechada. Após regular com um quarto de volta, faça o teste hidráulico verificando se a velocidade de abertura e fechamento do sistema não está exageradamente alta nem baixa. Cálculo de dosagem. Utilize as tabelas de distribuição disponibilizadas neste manual. Nelas você encontrará as informações necessárias para realizar os cálculos de dosagens ao distribuir os fertilizantes e sementes mais usados. Sobreposição de passadas. Para compensar a deficiência que ocorre nas extremidades do perfil de distribuição, é conveniente fazer sobreposição da passada imediatamente anterior, sentido transversal, conforme mostra a ilustração. Para maiores informações, consulte o manual do seu equipamento. Teste preventivo antes de iniciar a operação. Verifique com atenção se os lançadores estão em boas condições de uso. Verifique se o cardan está devidamente travado nos eixos da máquina e na tomada de força do trator, e com as proteções de segurança montadas. Verifique se os pneus do trator estão com a pressão correta. Eleve a máquina até a altura de distribuição desejada, respeitando a inclinação máxima permitida para o cardan, 15 graus.
Acione a tomada de força do trator em marcha lenta. Aguarde o acionamento total do sistema e, posteriormente, acelere lentamente até atingir as 540 rotações por minuto no eixo da TDP. Observe o funcionamento da máquina durante alguns segundos. Caso identifique alguma anormalidade ou falha das funções da máquina, ruídos ou vibrações excessivas, desligue o trator imediatamente. Limpeza diária. Desligue o trator e retire a chave da ignição antes de realizar serviços de manutenção, regulagens, lubrificação e limpeza da máquina. Com uma chave de boca, remova as porcas dos parafusos tipo J que prendem as grades no fundo do reservatório para fazer a limpeza das mesmas. Em seguida, remova as grades do fundo do reservatório. Com auxílio de uma mangueira de ar comprimido, faça uma pré-limpeza dos agitadores e do reservatório da máquina, visando facilitar o processo de lavagem. Remova todos os resíduos de produto que permaneceram na máquina, inclusive dos lançadores e seus componentes, ainda utilizando ar comprimido. Faça uma lavagem completa, secando a água eventualmente acumulada nas proteções da máquina. Os componentes hidráulicos somente devem receber jatos de água de baixa pressão para não danificar as vedações. Os produtos de limpeza com pH neutro oferecem a proteção ideal para a máquina. Os com pH muito baixo ou muito elevado podem ser corrosivos quando utilizados em superfícies de plástico ou borracha. Lave dentro do reservatório, removendo todo o resíduo existente. Recomendações gerais. Nunca funcione a máquina por períodos prolongados dentro de recintos fechados e sem ventilação. O monóxido de carbono expelido pelos gases de escapamento do trator é altamente tóxico. Mantenha a área de manutenção limpa. Pisos molhados ou oleosos são escorregadios e perigosos. Sempre estacione a máquina em local plano. Utilize ferramentas em boas condições ao realizar qualquer serviço na máquina. Ao substituir parafusos e porcas, utilize a mesma especificação dos originais. Utilize sempre o torque adequado, conforme especificado na tabela de torque deste manual. Antes de iniciar um conserto hidráulico, alivie a pressão no sistema. Aperte periodicamente todas as porcas e parafusos de fixação. Ao concluir um procedimento de manutenção, certifique-se de que todas as proteções de segurança estejam instaladas antes de colocar a máquina em operação. É obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual, EPI, durante os serviços de manutenção na máquina. Após as primeiras 50 horas contínuas de trabalho, é fundamental reapertar todos os parafusos de fixação existentes na máquina. Ao fazer manutenção com o equipamento erguido, nunca use o sistema hidráulico do trator para mantê-lo suspenso. Calce-o de forma segura. Desconectando as mangueiras do hidráulico. Desconecte os terminais das válvulas dos controles remotos, inserindo os tampões de proteção nas válvulas e nas mangueiras. Desacoplando a máquina do trator. Escolha um local plano para desacoplar a máquina do trator. Mantenha-se atento ao realizar este procedimento. Acione o freio de estacionamento do trator e baixe a máquina até o solo. Solte a corrente que prende a proteção do cardão ao trator e em seguida desacople-o da TDP.
solte o contrapino de segurança e remova o pino de engate do terceiro ponto. Repita o processo no engate esquerdo da máquina, soltando o contrapino de segurança e em seguida removendo o pino de engate. Finalmente, repita o processo no engate direito da máquina, soltando o contrapino de segurança e em seguida removendo o pino de engate. Verifique se todos os pontos estão desconectados e afaste o trator da máquina com cuidado. Revisão anual. Recomenda-se realizar, preferencialmente ao final de cada temporada, uma revisão geral da máquina em nosso revendedor ou na assistência técnica da fábrica. Faça uma lavagem rigorosa e completa na máquina. Seque a água eventualmente acumulada na máquina. Retoque a pintura nas partes onde houver necessidade. Substitua as peças desgastadas ou danificadas. Faça uma aplicação de óleo anticorrosivo nas partes metálicas da máquina. Lubrifique adequadamente. A atenção durante trabalho de limpeza garante segurança a todos os envolvidos. A falta de atenção pode resultar em danos pessoais.